Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de novo para descobrir o que que já deu, né. Então, são 3 mulheres, 3 cidades, um projeto, Já Deu Cast. Aracaju, Recife, São Paulo, Luciana, Judite, Elisângela, empreendedoras, feministas com muito a dizer, principalmente o que já deu, certo? E já deu, o que que já deu hoje? Já deu de chá revelação? Ai, já deu, minha Já gente. deu faz tempo, inclusive. Já deu. Já deu faz tempo? Já passou. Vocês conseguem lembrar de quando começou essa história? Eu sei. É? Eu sei como começou essa história. Eu não sei. Foi uma gestante estadunidense que ela pensou assim: eu quero fazer uma coisa diferente. Quero dizer para minha família, para amigos e tal, que vai ser uma menina. E aí, o que eu posso fazer? Mas eu não queria. Lá tem muito aqueles cartõezinhos assim, baby girl, baby boy, né? Ela não queria que fosse assim. Então, ela foi para um descampado, assim, eu acho que até na imagem tem uma árvore e tal. Eu acho que ela e o esposo. E aí fizeram alguma coisa não foram fogos, com alguma fumaça. Já foi grande assim logo no primeiro. Não. Foi tipo uma fumacinha assim, Palitinho de rosinha. fogo. E aí, tamo grávidas. Tamo grávidos. E vai ser o quê? Vai ser uma menina. Pronto, foi isso. Só que o plot twist é que esta menina, que foi a primeira que foi A ser revelada. ao mundo como menina, é um homem trans. Ótimo! Você vê que se erra muito. Se erra muito. Eu acho que o grande problema do chá revelação é esse, errar. E aí, esta Porque mãe... não é o momento, né? Não é o Você momento. é pelo Não, sexo. e essa mãe, ela falou assim, ela deu uma entrevista recente e tal, e ela falou que isso já tem, talvez, perto de 20 anos, uns 15 anos, talvez. E aí ela falou assim, eu me arrependo, porque esse negócio foi tomando proporções, as pessoas perderam completamente a noção de como fazer essa revelação. Olha que reflexão legal. E por que eu fiz essa revelação se ela não se aplica, não faz sentido. Então, era a revelação do sexo, Exato. mas aí não é tão limitado, né? Exato. A vida é muito mais dinâmica. Muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais dinâmica. Seguinte, eu preciso fazer uma correção importante sobre a história que você acabou de ouvir. Ao comentar sobre o primeiro chá revelação, eu disse que a criança envolvida na história seria um menino trans, mas essa informação não está correta. Vou deixar aqui, inclusive, o link para 2 matérias, uma em inglês e outra em português, para você ler os detalhes, mas em resumo, em uma matéria de 2019, a mãe da criança a descreve como, entre aspas, uma menina que prefere usar terno. Ou seja, uma menina que não segue os padrões tradicionais de feminilidade impostos socialmente. Além disso, em entrevista deste ano, agora 2026, a própria mãe tem se posicionado de forma bastante crítica em relação ao que os chás de revelação se tornaram. O que começou como algo simples e íntimo acabou se transformando em eventos cada vez mais exagerados, perigosos e, em muitos casos, carregados de estereótipos rígidos de gênero. Eu até acrescentaria que sempre foram muito carregados de estereótipos rígidos de gênero, né? Ela também demonstra incômodo com a forma como esse tipo de celebração vem sendo apropriado por discursos conservadores para reforçar pautas de costumes e expectativas limitadoras sobre identidade e comportamento que se espera de uma pessoa que ainda nem nasceu. A própria autora já declarou que não gostaria de ter o seu nome associado ao fenômeno como ele existe hoje, inclusive pelo impacto que isso teve na vida da própria filha. Então, deixo aqui essa errata, não só para corrigir a informação, mas também para ampliar a reflexão. E bora de volta para o episódio. Quando eu fiquei grávida, né? Meu filho tem 17 anos, vai fazer 18 esse ano. Eu fiquei sabendo que eu estava grávida durante uma ultrassom, porque eu achei que eu tinha um câncer, na verdade. Minha menstruação estava muito irregular, estava uma coisa muito estranha e tal, e eu já tinha feito 3 testes de gravidez. 2 testes de farmácia deram negativo. Um teste de sangue deu negativo. E eu falei, gente, se eu não tô grávida, o que tá acontecendo comigo? Nossa, que trágico. Eu tô com câncer, isso pode? Tem alguma coisa estranha. E tem um histórico de câncer na minha família. Então, eu fui, fiz a ultrassom, e aí a médica
era carnaval, eu acho. E aí a médica, tá, mas por que que você fez esse pedido? E tinha lá que era urgência, né? E eu falei, não, porque eu não fui com solicitação médica. Eu cheguei numa clínica e disse, eu preciso fazer esse teste, eu preciso fazer esse exame. E aí a médica, tá, você suspeita do quê? Eu falei, de câncer. Ela, tá bom, o seu câncer tá aqui com 2 centímetros de tíbia, 5 centímetros de não sei o que lá. Arthur já estava com quase 4 meses. Já estava com quase 4 meses de Gente. gestação. E aí, na ultrassom seguinte, já dava para saber qual era o sexo. E a gente perguntou, na época, eu e o pai do Arthur, e perguntamos e pronto. E não teve chá, revelação, não quisemos, sei lá. Uhum. Não senti necessidade. Uhum. Acho que não sei nem se existia, para ser sincera. E, de qualquer forma, não fazia o menor sentido, assim. Pronto, aí a gente começou a dizer, não, já sabe o que que é? Sim, Arthur. Pronto. Já Uhum. tinha nome, já tinha Uhum. tudo. Uhum. Mas eu já vi algumas coisas, assim, completamente absurdas. Cachoeira, eu lembro de um casal que Que eles até depois foram multados. Né? exatamente. Como é que você como é que você para de repente e diz: "Eu vou jogar uma tinta É uma numa boa cachoeira"? ideia. Eu acho que é uma ótima ideia. Vamos fazer isso. Vamos, amor, vamos. Inclusive assim, com risco não só de contaminar, mas a cor podia mudar Sim. em contato com Sim. veja, pelo básico, né. E aí, fogos de artifício que já causaram queimadas, Sim, balões que já queimaram e caíram, Uhum. e já teve acidentes, mortes e tudo mais. É muito Mas eu acho que quem tá organizando essa revelação, não tem alguém com a função de vai dar merda. Né? sim. Esse Sabe? controle, né? Esse controle, que é importante. Qualquer evento que você tá Mas é o planejando, é alguém cliente, que olha e fala assim: você não acha que isso vai dar Hum. uma merda? Sabe? Então, mas é o cliente, aí você vai dizer assim: "Sua ideia não é muito boa". Não, gente, mas falta uma pessoa da família, falta Falta uma amiga, a Deve pessoa pessoa tem de amigo. normal, né. Tem amizade, amigo pra. né? Mas tu Falta acha que passa alguém por ali. isso? Tem gente que gosta mesmo é da exibição, né, de filmar tudo aquilo ou colocar nas redes e quanto mais Que- gigantesco Então, mas é que eu acho que tem uma coisa de não sobrar surpresa pra nada também, né? De como assim? Antigamente você tinha que esperar a criança nascer para saber, Sim. né, para poder, determinar isso. E depois, para que precisa saber tão mais cedo e revelar desse jeito? É para já achar uma caixinha e colocar, e daí em diante você já É isso. orienta, entendeu? Então, É porque aí você escolhe a roupa, então assim, né? então É agora tipo, vamos no ai, agora rosa. eu só vou comprar rosa, eu só vou comprar azul. Aí, as lógicas de gênero, né. Meninas usam rosa, meninos usam azul. Então eu acho que passa um pouco por aí, sabe, tipo, é muito antes do que era, comum, por conta da tecnologia, então você consegue saber muito antes. Você consegue saber com o quê? Com 6 meses? Não, a gente sabe Bem com 4 ou 5 meses, mais ou É menos. muito É porque também cedo. depende da posição Dá de tempo como de tá o comprar muita bebê, coisa. entendeu? sim. Dá tempo de ir muitas vezes pra Miami fazer enxoval. É. Eu já vi médico sendo processado porque tinha dado Errou, porque errou. E errou o aí a sexo. família comprava todo um enxoval, e aí: Vai "Não, fazer o quê? Vai agora jogar mudou fora, né? azul". É isso. "E como é que eu vou colocar rosa no menino?". Que loucura você ponderada, você processar veja que coisa louca. E é tudo cultural, não tem outra construção a não ser cultural. Você Uhum, processar um médico porque ele errou, e não é um diagnóstico, é uma constatação física, puramente física. uhum. Aí o seu filho não pode usar rosa, né. Uhum. Aí a gente vê quais são os pesos das definições de gênero muito antes do nascimento, Uhum. Sim. a ponto de você ter um controle total ou uma definição do que você vai ser o resto da sua vida a partir do sexo, pura e E simplesmente. antes desse chá revelação, eu me lembro que as pessoas olhavam para o formato da minha barriga. Ah, mas isso Então tem mesmo, essa isso tem definição mesmo. Isso é verdade. Isso é isso eu senti. Mas essa definição de gênero, ela, em alguma medida, ela sempre existiu, sempre houve talvez essa necessidade de vamos colocar dentro de uma caixa. A gente já tem que definir o quanto antes. Então, não sei, o formato da barriga talvez somente como uma identificação, tipo: "Ah não, talvez seja menino, talvez seja menina", fica a barriga mais pontuda, mais redonda, a mulher perde um pouco mais de cintura ou não, pelo menos acho que eu tenho visto tem sido bem certinhas, mas não era uma, eh,
uma necessidade de controle do que é que essa criança vai ser. Mas sempre acaba sendo. Sempre. É Ué, inevitável, né? vocês não têm. Eu lembro Não, gente, eu que. tô pensando em famílias no interior. Minha família ficava nesse tipo de coisa. Claro que tinha uma diferença se ia ser homem ou não, porque tinha um peso depois. Na verdade, tá bom, dá pra voltar aí. Então, assim, o primeiro filho tinha que ser homem. É, Sim, Se a primeira filha era mulher, isso dava problema. lá em casa Sim. deu fraquejada e foi tudo mulher. exatamente, lá em casa Eu também. também. Mas eu lembro que tinha uma superstição que aí pegava uma aliança, pegava uma fita de uma linha, na verdade, e aí passava essa aliança por dentro dessa linha, e depois vinha e segurava assim. Em Vocês cima já da viram isso? barriga? Para saber se fosse circular, era menina. Se fosse reto, era menino. E dali tinha todo um esquema, assim, de inclusive saber quantos filhos você teria. Nossa, é muita previsão. Sim, mas isso é muito antigo. Isso a minha É, tia fazia, minha mãe fazia. É. Sabe? Isso é coisa de geração lá para trás. Eu acho que, de novo, era uma forma de tentar prever para já tentar um pouco encaixar nisso, assim. Ah, será que o primeiro filho vai inevitável, ser né? um menino? Então, ok, Tô estamos entendendo. tranquilas, e aí o restante, né, o Porque, que na vier verdade, muitas famílias, tipo, depois. têm vários filhos, inclusive até a chegada do menino. Exatamente. Então, porque é importante ter um Exatamente. menino para seguir com o nome, blá, blá, blá. Então, Para essa... ser o provedor, para manter a É. linhagem e o meu sobrenome. Então, Sim. é o que a gente falou, assim, é a definição do seu papel ali, entendeu? Uhum. Nasceu, agora, antes de você nascer, já É. está definido qual que vai ser o papel, que cor de roupa você vai usar, dentro da hierarquia da família, aonde você vai ficar. Então, isso já deu. Meu Deus do céu, acho que quando eu fazia faculdade, 20 e tantos anos atrás, eu já achava isso tão ultrapassado, não o chá revelação em si, porque não existia, né? Mas essa coisa da definição de gênero, eu já achava ultrapassado. E hoje continua, eu Eu consigo acho que tinha entender. várias coisas que me incomodavam, mas eu não sabia que era esse Sim, nome. é. Não, exatamente, eu não sabia Não, era nomear. exatamente esse, Eu assim, não sabia tinha uma... nomear. Sim. Sim. Quem foi? Quem é que? Eu tava assistindo não sei o quê, e aí, quem é? O Camus? Ou é o Camus, o Foucault ou o Freud? Eu não sei, tu vai colocar um nome bem difícil pra gente, a gente vai ter que fingir que a gente leu todos eles. Aí é nessa hora que eu pego aqui, ó, Mas bebo uma tá, Então, tá. eu não sei poxa. a frase. Acho que o Freud diz que as coisas precisam ser nomeadas, e acho que é o Camus que fala que as coisas só existem quando elas começam a ter nome. É exatamente isso. É essa correspondência, sim. Aí aparece a tela, só que não. Aí Só que não. Qualquer coisa que a gente faz com o Ítalo colocar, ou a gente coloca nos comentários, na descrição, e a gente coloca a bibliografia certa. E Mas vai nesse aparecer um sentido- estudioso de alguém desses dizendo, ó, essa frase nem foi dita por ele, É. foi Luiz Fernando Veríssimo. Ou a Clarice Lispector. Mas nesse sentido, né? Então, assim, você não tem o que é um chá revelação, você não tem essa história de gênero, você não tem todas essas definições, né? E aí as coisas continuam existindo. Elas já existiam, Sim. porque elas não tinham nome. Então, quando você nomeia, você consegue falar sobre elas, você consegue discutir, você consegue Uhum. questionar, porque aí você tem o que dizer. Não é Uhum. tipo, essa sensação estranha de que as mulheres têm que fazer não sei o quê. Não, isso é Uhum. misoginia. Exato. Tem um nome, né? Um pouco isso com a história da criança. Então, assim, uma criança, não, a dali em diante já é uma menina, já é um menino, então você já vai conseguindo lidar com ela. E isso tem pesos, assim, acho que aí já tem muito estudo sobre isso, mas é sempre bom mais. Eu vi outro dia um vídeo que deve estar circulando, porque de tempos em tempos ele volta, de um experimento social colocando meninos e meninas, bebês, Uhum. para brincar, e aí colocavam roupinhas de menino na menina e colocavam pessoas adultas para brincar com aquela criança. Só faz assim, olha, esse aqui é o bebê, seu papel é brincar com ele ou com ela, Uhum. com a roupa trocada, entenderam a Sim, lógica, né? sim, sim. E aí, as pessoas que estavam cuidando, homens e mulheres, quando começavam a brincar com o menino, estimulavam com o menino, vestido de menino, estimulavam a brincadeira mais arriscada, eram bebês, mas ainda assim, Uhum. mais de movimento, de Uhum. curiosidade, do carrinho. E quando era com meninas, eram brincadeiras mais controladinhas, de sentadinha com a bonequinha. E aí é que tá, né? Qual é o jogo? Eram meninos vestidos de meninas e meninas vestidas de meninas. Mas como a construção social impacta
em como educamos as nossas crianças e, portanto, futuros adultos a serem de determinada forma, Uhum. e isso não é só como ser, mas é como pensar. Por que que as mulheres não estão nos espaços públicos? Por que que a gente tem certa dificuldade para falar sobre empreendedorismo, para se arriscar a falar uma bobagem, para ter medo de falar uma bobagem em público? De checar sempre tudo, a informação tem que ser muito precisa, tem que estar muito, Exato. tudo tem que parecer muito certo, muito profissional, muito perfeito, porque é isso que se espera da gente, né? E é Porque na como fala. a gente não ocupa o espaço público, se a gente ocupa, a gente não pode ter nenhum tipo de falha. Exatamente, exatamente. E é na fala e no corpo. Uhum. Então é como você se porta, é o rir baixo, é o cruzar a perna, é não fazer muitos movimentos, é falar mais baixo, com Vocês viram dedinho. um vídeo que também está circulando por aí? A gente, inclusive, pode deixar fixado na descrição desse episódio, né? E tem um vídeo que é falando sobre personagens femininas da Disney. E aí já as vi. princesas, elas não saem som, elas só sorriem e colocam uma mãozinha assim, Já né? vi. Mas e as vilãs não, elas se jogam pra trás, dão As gargalhadas. bruxas, né? As assim, bruxas É, sempre têm bruxas, risada. mas. que representa a personagem má, né? Uhum. Mas é como que a gente rotula e como que a gente é vista e entendida. Bom, a partir dali, e isso é de uma crueldade tão grande, porque imagina, a criança ainda está no ventre. Uhum. Ela não teve ainda nenhum contato com a sociedade. Uhum. O contato que ela teve, assim como ela tem o contato com a comida através da mãe, que vai fornecendo comida para ela, mas ela ainda não teve contato direto. Da mesma forma, a criança não teve contato direto ainda com a sociedade, mas de alguma forma ela já Uhum. está sendo ali, já está mergulhada em tudo aquilo que a sociedade vai esperar para ela, né? Uhum. Se ela nasce com um tipo de sexo, é isso que a gente espera de você. Se ela nasce com outro, é isso que a gente espera de você. É. E nada pode ser além Eu disso, lembro de fora ficar disso. bem chocada, assim, da minha sobrinha ir pra escola, e voltar com muita clareza de isso é de menino, isso é de menina. É. Muito rápido. Então, assim, a gente em casa, isso nunca passou desse jeito, né? Tipo, Uhum. você não pode fazer isso porque é menina, ou tem que fazer isso porque é menina. Essa conversa, assim, nunca foi uma coisa dita, né? E ela foi pra escola e uma semana ela voltou com uma clareza absurda do que menino fazia, o que menina fazia, que cor que ela devia usar, E que cor. idade ela tinha? 4 para 5 anos, quando ela foi. Olha. Não era nem. É tipo escolinha, assim, sabe? Nem era oficial, né? Uhum. Não era a pré-escola, era mais novinha, assim, com muita clareza. Uhum. Coincide muito com um vídeo que eu vi falando sobre um estudo que foi feito da Dream Gap, que é mais ou menos a partir dos 6, como se fosse assim, o abismo do sonho. É quando que começa a ter esse abismo entre o que eu sonho, o que eu quero ser na minha vida, Uhum. para o que efetivamente eu vou ser. Uhum. Então, com as meninas, isso acontece mais ou menos aos 6 anos. Ou seja, elas deixam de. Se antes, se você pergunta para uma menina aos 4 anos, aos 5 anos, o que você quer ser quando você crescer? A gente gosta muito de fazer esse tipo de Aham. brincadeira, né? Uhum. E aí as crianças vão e falam, eu quero ser. Por exemplo, o meu sonho era ser cobradora de ônibus porque eu achava que tinha muito dinheiro, dava muito dinheiro, estava ali o tempo inteiro mexendo com dinheiro. E, então, né, a resposta Empreendedor, talvez. já estava pensando no dinheiro. Talvez, uma empresária, dinheiro. E aí, as meninas, elas respondem, sei lá, eu quero ser uma engenheira, eu quero, talvez não essa palavra, mas eu quero construir um foguete, eu quero fazer não Uhum. sei o que lá, sabe? E aí, depois, à medida que elas vão chegando nos 6, 7 anos, elas já começam a se encaixar mais naqueles trabalhos ditos trabalhos femininos. Elas param de sonhar, esse gap, esse abismo vai crescendo, sabe? Uhum. Do que elas acham que elas podem ser e do que efetivamente elas vão ser. Aí tem um conjunto de coisas, né? Tem entre o encaixar no que a sociedade está pedindo, no sistema, no que está sendo conduzido culturalmente, e reconhecimento também. O próprio reconhecimento de como se encaixa naquela sociedade, o que eu preciso fazer para ser reconhecida como parte daquilo ali. Esqueci a expressão agora, mas também falta, que é eu para eu pensar em ser uma cientista, eu preciso ver uma cientista mulher. Que Sim, mínima representatividade. representatividade. Perfeito. Então, assim, se eu não tenho isso,
essa geração começa a ter um pouco mais, mas até a nossa, a gente tinha muita dificuldade de pensar, eu queria ser cientista da NASA, Uhum. e aquela coisa de, ai, eu quero, mas eu não queria viajar, eu queria planejar, eu queria Uhum. estudar, Mas queria... você sabia que existia NASA, você sabia que existia cientista. Sabia, mas quando eu comecei a entender que, não é entender, é simplesmente que eu não via mulheres. Uhum. Então, talvez não deva estar ali. Uhum. E fui começando a buscar o meu lugar social, Uhum. né? Que não estaria ali. Ao contrário, já nessa geração, já existem algumas crianças já vendo de outro jeito. Tem uma história muito maravilhosa da filha de uma amiga, que aí, hoje já está adulta, mas eu lembro quando ela era pequenininha, chegou assim, a gente sentada, lendo as duas juntas, eu e essa minha amiga, e ela fez assim, chegou e fez, mãe, já sei para que servem os homens. Ai, meu Deus do céu, muito cedo, não tá, não tinha nem 8 anos, assim, tá muito cedo. Aí eu bateu aquele desespero, eu olhei para Joelma, aí ela fez, e tranquila, né? Quando você conhece a filha que tem, né? Aí fez, para que servem os homens, minha filha? Aí ela, para casar com as mulheres. Aí eu, eita, foi para outro canto, casamento, necessidade, heteronormatividade, e para outro canto, já estava preocupada de novo. Aí Joelma, tranquila, fez, e para que servem as mulheres, minha filha? Aí ela fez, para serem presidentas. Aí eu, ah, fofa! Por quê? Porque já tinha visto uma mulher presidenta. Uhum. Olha o peso disso para uma criança a Uhum. ponto de se reconhecer lá e de poder. Eu acho que é de ver ver no horizonte a possibilidade, né, Uhum, disso, isso ser tranquilo. uhum. Mais do que entender qual que é o percurso que você tem que fazer para chegar lá. É isso. Porque não necessariamente ela vai querer Como ser saber? presidente ou Sim. você seria mesmo uma cientista da NASA. Mas só tipo, beleza, isso existe no horizonte. Uhum. Uhum. E o caminho para isso acontecer pode ser que seja complicado, mas só de enxergar no horizonte faz sentido. Imagina como se fosse assim, você se depara, você chega em Manaus e aí você diz, eu vou visitar a floresta amazônica, você só vai ver árvores, você só vê um monte de coisa, você não tem um caminho, você não consegue ver uma trilha, né? Então, a partir de um momento que você começa a aguçar o olhar e você vê outras coisas que são possíveis, eu acho que pelo menos na minha, pensando assim, de maneira muito visual, é como se aquela floresta, não, ali ó, ali dá uma trilhazinha. Inclusive, Vai ser, ver os pode ser prédios em Manaus, né? difícil. Porque Manaus também não é só Sim, floresta. começa a ver ali, não, por aqui eu consigo passar. Começar a enxergar que dá para passar. Não vai ser fácil, mas pelo menos dá para passar. Então, só que em paralelo, a gente tem esse sistema que está desde a barriga da mãe dizendo, olha, mas você está aqui, você precisa Isso. encaixar aqui, Sim. você precisa usar batonzinho, Uhum. clarinho, inclusive, porque está dentro da etiqueta. A etiqueta é instrumento de controle, né? O como agir, o que usar, e essas novas lógicas de emagrecimento, ou quando engravidar, ou quando, né? Uhum. Ou colocar botox ou não colocar botox, por exemplo, Uhum. tudo faz parte. E continua sendo controle em cima desse corpo que antes mesmo de nascer já estava definido, Uhum. entende? E paralelo ao... Eu só penso todas as vezes que a gente faz esses raciocínios que vão muito lá atrás e voltam, né, para o dia a dia, pensando, a gente tá muito fudido, né? A gente tá bem fudido. Então, não é só a menina escolher ou não ser presidenta, mas é assim, ela vai escolher ser presidenta, já não pode ser presidenta gorda, por exemplo, Uhum. né? Porque vai ter um outro peso, ela nunca vai estar tranquila. Você lembra a crítica que teve com relação à roupa que a Dilma usou na posse dela? Teve essa, né? Ai, teve. Porque Teve a o roupa fato não dela estava estar com a ajustada. filha, então assim, não tinha um homem ao Sim, lado, né? sim, E sim. teve Primeiro damo. primeiro dama. E que a roupa não estava muito ajustada, e sei lá, talvez ela tenha emagrecido, ela tenha engordado. Eu acho que ela tinha emagrecido. E aí a roupa estava meio folgada, não estava modelando, assim, não. Eu lembro. Acinturando, que é um, né? Não, o tipo de comentário, né, que vai se fazer em cima de como uma mulher se veste, de como ela se coloca, da onde ela tá, o que ela tá dizendo, o que ela tá fazendo, é completamente diferente do que um homem recebe o tempo inteiro. E Aham. a gente não percebe, mas o nosso olhar tá treinado para isso também, para olhar para isso.
Uhum, né. uhum, Então aquela foto que a gente depois coloca aqui, que é aquela foto do Ed Sheeran e da Beyoncé. uhum. É, aquela do vestido Sabe? rosa, Ela né. tá toda produzida, um puta vestido, uma coisa assim gigantesca, e o cara tá de tênis, camiseta e calça jeans. E eles É, estão os 2 estão cantando no mesmo evento, então assim, é um evento muito informal, pra você poder ir de É, de calça jeans, tênis e camiseta sem nada, uhum. ou é um evento super, chique, que você tem que ir com um vestido daquele. É, então, mas aí não é só uma análise Mas do o que é homem pode agora conveniente e adequado, né, exatamente. é o que é possível, porque talvez se ela fosse de camiseta Ivete Sangalo não foi um tempo atrás de jeans e camiseta e o comentário foi sobre a roupa dela? Ah, é? Eu achei muito louco. Cara, Ivete Sangalo precisa de não, mídia, de espaço, não. precisa colocar uma roupa toda colorida. Precisa, ela até Uhum. tem espaço, ela tem a carreira dela consolidada. Mas se espera que ela esteja apresentável de um determinado jeito, né? Enquanto que é isso, para os homens, a maioria não. Não, e aí tem um monte E de cansa, né? imagem, aí tem uma imagem que é famosa também, que acho que é o Adam Sandler e a Jennifer Aniston. Os 2 estão saindo para um evento e ele tá de tênis, calça jeans, Ah, porque eles fazem camiseta, muitos filmes juntos, eles já e fizeram ela tá alguns filmes. arrumadésima de vestido, de salto e Uhum. cabelo e tal, e não sei o quê. Então também tem isso, tipo, não basta estar lá, você tem que estar vestida desse jeito, você tá com essa performance. Para você ser considerado uma artista, é desse jeito que você é Uhum, esse tanto a mais que você tem que se arrumar. uhum. E de verdade, né, em termos de voz, a Beyoncé dá muitos quilômetros de distância do Ed Sheeran. Não é nem a questão de comparação, é assim, porque vai ter público para Não, os tô dizendo assim, 2. como você olha e Ela fala assim: "Ah, quem é mais artista", sabe, nesse sentido. eu gosto do Ed Sheeran. E é Sheeran, não é Sheeran, não é Sheeran? Sharon Sheeran, não sei. Tá certo, eu tenho intimidade um pouquinho do Depois a Ed. gente põe a transcrição É, fonética do nome dele. eu vou pedir para ele gravar um áudio para mandar. Exatamente. Mas vai por aí também, mas assim, é uma performance extremamente cansativa e custosa. Uhum. Porque é o cabelo no lugar. E não é do tipo: "Não, olha, você está exagerando, você não precisa ir tão arrumada". Não, porque quando eu não vou tão arrumada, outras coisas se destacam. Uhum. A minha fala fica coadjuvante. Então eu preciso me preparar. Vocês dão aula, já dei aula em universidade. Uhum. Quantas vezes, ainda mais no direito, né, extremamente formal, não posso ir de camiseta. Porque existe uma expectativa do Sim. outro lado sobre a formalidade. E para a mulher está o tempo todo. Uhum. Sobre o corpo controlado. Agora está na moda cabelo cacheado, tá cabelo cacheado. Quando Uhum. está na moda cabelo liso, cabelo curto e tudo mais, né? A sobrancelha. Sobrancelha, que vira e mexe, também tem uma mudança agora. E é isso. Como é que a gente acompanha isso? Como é que a gente tem o desejo, nosso próprio desejo sobre como é que vai ficar minha sobrancelha? Qual é a cor de batom que eu uso, né? E como é que o sistema está o tempo todo dizendo: "Não, isso está inadequado, meu bem. Esse Max Colar, você agora você está muito colorida". Não era Adoro, adoro batom vermelho. Quando eu realmente disse: "Eu vou me assumir como uma mulher que usa batom vermelho", e é a única cor que eu uso. Às vezes tá um tom mais escuro, às vezes tá aham. mais puxado para o rosa, mas eu gosto de batom vermelho. O que que eu ouvi de algumas pessoas? "Ih, tá com batom de cor de puta velha". Ah, Ai, já ouvi essa, nó. Cor de puta velha. já ouvi essa. A primeira vez que eu passei batom vermelho foi no meu casamento. Eu Foi? nunca tinha passado, Fica bem. nunca tinha passado. E aí, eu nem tinha, na verdade eu nunca usei muito batom, mas nunca tinha me visto de batom vermelho, nunca tinha passado batom vermelho. E aí, na maquiagem do casamento, foi uma maquiagem mais exagerada, meio drag, assim, eu vi e falei: "Nossa, ficou bonito de batom vermelho", e aí adotei. Compõe demais com o teu Hã. rosto e os óculos, especialmente. Mas eu assim, eu casei em 2024, né, faz pouco até babei. Casei faz pouco tempo. É Foi a primeira vez emancipação do exatamente, batom. foi a primeira vez. Mas e porque também fica isso, tipo, tem todo um significado que vem junto, né, então assim, Hum. vem o significado da puta velha, vem aquele vídeo famoso da Juju também, do batom vermelho, eh, Ah, sim, sim, né, isso Uhum. virou uma super polêmica também. sim. Então, é meio assim, tudo tem um mais coisa.
E tudo é mais complicado. E aí a gente não consegue desver isso, né? Então tudo fica mais complexo. E aí você começa a olhar isso com as lentes do feminismo, com as ferramentas do feminismo, isso vai ficando insuportável, porque é o dia inteiro, o tempo inteiro, vendo como é muito mais complicado ser mulher. Uhum, uhum. Eu acho E se que posicionar. exato, é muito mais complicado ser mulher e se entender enquanto mulher e o que essa sociedade diz que é pra gente, qual o papel que a sociedade espera que a gente tenha enquanto mulher. Então, Essa eu sei, Simone de subverter Beauvoir. isso, subverter isso é muito, extremamente pesado. Gente, às vezes me dá. Nossa, já não basta viver, a gente tem que ficar nessa disputa o tempo todo. E Cansa, né? aí é dieta, e aí faz controle de tudo, assim, e tem aplicativo para tudo, né? Então, controle de quando eu estou ovulando, quando eu estou para saber dos meus Aham. hormônios, e se eu estou, essa decisão eu estou tomando porque eu estou sendo influenciada em quais camadas, obviamente está sendo influenciada, mas está sendo influenciada em quais camadas, Uhum. e de que forma que aquilo dali é que vai te dizer, assim, olha. Mas acho que numa lógica de que assim, as coisas, o mundo não está feito para acomodar a mulher. Uhum, uhum. Então a gente tem que se adaptar em tudo. Então, assim, a gente precisa saber quando vai estar mais assim, mais assado, porque daí vai ter essa atividade para ser desempenhada e vai ter que fazer isso, mas eu sei que vou estar me sentindo assim, então você já toma um remédio, você já vai se ajeitando, porque o mundo não está feito para se acomodar, né? Uhum. Ao contrário, né? Ao contrário, Tá sendo não, pra e de verdade. explorar. Sério, de verdade, se os homens menstruassem, gente, eles iam ter direito a uma semana de gente fazendo massagem no pé, entendeu? É. Isso. Agora, É. mulher, levanta e vai Não, mas eu acho que você também está reclamando à toa, porque o pessoal já tem utilizado os dados dos aplicativos de ovulação. Não sei se vocês já viram isso, tem várias empresas que acompanham, vários times que acompanham Não sabia de um aplicativo desse. Ah, de ovulação. Não, mas você não é atleta, porque o meu foco é nas tá. atletas. O que é que acontece? Eles acompanham para saber como é que está o corpo e quais os impactos disso. Não, peraí, explica melhor. Algumas empresas, eu tô aqui, uso esse aplicativo, digamos que seja de uma dessas empresas. Aí eu coloquei aqui, minha menstruação começou hoje. Tá, clico São duas aqui. coisas. Vamos lá. Isso é o normal, o que a gente usa, todo mundo tem um aplicativo no celular. Várias empresas têm comprado. Porque veja só, se o aplicativo for um aplicativo de saúde, os dados não podem ser compartilhados. Certo. Mas esses aplicativos não são definidos ou registrados como aplicativos de saúde. São aplicativos de bem-estar e coisas relacionadas assim, bem mais amplas. Por causa disso, seus dados, quando você diz concordo, aceito, permito. E não tem como você não prosseguir se você não clicar nisso. Exatamente. E Nunca você quer tem a facilitar a opção. sua vida. Sim, Você nem vai lê. lá e você acha, poxa, cara, nossa, eu estou aqui controlando qual se eu estou ou não, se vou ou não menstruar e tudo mais. Não se incomode, não se preocupe. Seus dados em algum momento estão sendo vendidos. Nossa, isso é muito Tem real. várias, muitas. E tem empresas já sendo processadas por isso, porque os dados são vendidos, aí consegue controlar se você está ou não ovulando, se você está naquele momento que você está mais tendenciosa a comprar, a consumir, porque você está ansiosa, angustiada, TPM, aí você consome mais, você minimamente consome mais chocolate, salgados, e aí todo um mercado que vai ser construído a partir daí. Acrescendo a isso, as mulheres atletas têm sido também observadas nesse ciclo de ovulação, né? Uhum. E esses dados têm influenciado as pessoas que apostam nos times femininos. Ah, sim. Gente, Tu tá entendendo onde é que a gente vai? Isso é muito. Aí você diz: não existe misoginia, então, não existe isso. um sistema que está focado, né, no umbigo masculino. Não é uma disputa entre homens e mulheres, não é isso. Estou Uhum. falando de outra coisa, estou falando de mulheres que têm o seu ciclo menstrual controlado ou observado, Pra que seja ganhar dinheiro em cima. dinheiro em cima. Porque se é um esporte individual, ela está provavelmente com cólica, ela está provavelmente, né, de acordo Aham. com as questões hormonais mais em baixa, então sinto muito, coincidiu que nesse campeonato você provavelmente não vai ter um desempenho tão bom. Não vou apostar nela. Mas Neymar caindo, ou as festas que Neymar foram, não impactam, ou impactam muito menos, porque fica ali sempre ele vai conseguir, ele vai pra farra, mas ele joga. Entende?
tem um outro tipo de leitura em cima disso. Já fomos para outro canto, né? De chá Não, eu tô pensando, revelação. tipo, isso, e essa observação começa muito cedo dentro, né, na verdade, dessa observação, dentro da mãe, né? Então também já checar dentro, pro chá revelação acontecer logo cedo, o que é que você tá produzindo aí, entendeu? É. O peso, e aí o papel dela de ser aquela que vai conduzir essa figura. E também isso da valorização do primeiro filho ser menino, também isso, né, já muito mais cedo, também já cai. Eu tô falando da observação de um dado que não tá disponível, igual o ciclo menstrual, igual o sexo da criança, né, você tem que investigar para saber. Uhum. Me chamou, você falando em investigação, ontem, por coincidência, eu estava conversando com meu pai e aí ele falou que ele tem muita curiosidade para saber de onde veio a família dele. Porque aqui no Brasil, se a pessoa tem, sei lá, uma avó, um tio, um bisavô, não sei o quê, que veio de algum país da Europa, provavelmente todo mundo da família vai saber. Ah, E aí tem aquele negócio, de novo, em que caixinha que eu me encaixo, então tá lá, eu sou neta de italianos. uhum. Então agora eu sou uma nona, eu conheço minha nona e parlo Cadê meu italiano. passaporte e europeu? meu passaporte europeu. Mas se não se encaixa nesse grupo, né? Então a gente termina não sabendo. Por exemplo, a minha avó, eu suspeito que ela era indígena, mas eu não faço ideia de que grupo, Aham. eu não faço ideia de como é que foi essa história, não sei o quê, de quantos saberes que ela trouxe por conta Uhum. dessa ancestralidade. Meu pai, então, ele é filho de um homem negro com uma mulher provavelmente indígena. Provavelmente porque eu não sei como é que eu vou encontrar essa informação. E aí meu pai tá curioso e ele encasquetou, ele acha que a parte negra da família veio do Congo. Hum. Ele me falou Mas isso sabe ontem. como? Não, Oxe. ele sente isso, mas aí eu falei: Sente, "Pai, Não, tem pode ser, teste". sim. Deixa ele sentir. Tem ancestralidade rolando aí. Não tô negando isso não, e não tô achando feio, nem reprimindo nada não. Aí eu falei pra ele, porque ele falou: "Como é que eu descubro isso? Eu quero saber, eu quero descobrir, como é que eu descubro isso?". Olha, viu a linha pesquisadora de Ribeirão? é verdade. E aí eu falei pra ele: "Olha, tem uns testes de DNA que a gente faz, a gente recebe um kit, é feita a coleta da saliva, não sei o quê, a gente manda pra empresa, não sei o que lá. Uhum. Mas tem um risco aí, porque alguns planos de saúde usam esses dados que De supostamente é novo, só não pra são de gente saber saúde, são de bem-estar, bem-estar, blá, blá. encaixa como, não tá dentro da Uhum. categoria Outras saúde, né. categorias, é. E aí não tem toda essa proteção dos dados pessoais, aí os planos de saúde compram esses dados e dizem: "Olha, eu não vou fechar aqui com você, não quero você como um cliente, porque eu sei que na sua família você tem Tem X% de história de probabilidade de ter um câncer Y ou Z e que vai ser muito caro depois Uhum. para o plano de saúde bancar esse tratamento". Tá vendo? Então eu não sei se um dia ele vai descobrir, se ele vai saber qual é a origem dele, mas de novo, esse controle Minha gente, tanta em tecnologia tantas e a gente só camadas. aqui se lascando na ponta, né? Tudo isso podia. Enfim, tema para outro podcast. Não, então, na verdade, quanto mais dados a gente tem sobre cada uma das coisas, esses dados vão sendo usufruídos com diferentes interesses, né. Então as empresas vão usar isso, então, a história dos aplicativos que você está falando é o seu CPF na farmácia. Uhum, Né, uhum. aqueles dados também são, vendidos. Quais são os remédios que você compra todo mês? Essa informação ela é possível de ser na verdade, assim, não se vende a informação, mas que as empresas não podem vender os dados, né, mas elas podem falar assim: "Ah, você quer que eu distribua essa sua propaganda para pessoas com tais Uhum, características?" E uhum. aí, isso é possível de ser feito. No caso da farmácia, é porque tem esse controle de saúde, aí sim, né? O Sim, dado É, tá. então mas as empresas tem um podcast também, a gente vai a descrição vai ser gigante, vai ter 10 páginas de referência e tal, a gente tem que que continuar nos comentários, como vai vai fixar. parecer tese de mestrado, sabe, com as notas. Que é um podcast, eles explicam exatamente isso, como, são um outro departamento ou uma empresa que faz parte desse grupo de empresas que trabalha com os dados, né. Por isso que tem
a gente não consegue dar a dimensão da importância da história da lei de proteção dos dados, de esses dados que ficam na internet, a história de toda vez você entrar num site e ter um cookie, não sei o quê. É muito complicado, mas isso tem muito valor, porque é informação. Quanto mais informação você tem. Então, também, o uso desses dados, desses testes de genética e tal, tudo isso é informação sobre quem é o perfil daquele. E aí, não é aquela pessoa, é aquele consumidor, aquele nicho, aquela. E aí, como você vai direcionar propaganda para isso e tal. Que é a mesma história do que volta na história do chá revelação. Então, assim, vai comprar rosa, vai comprar azul, vai vender mais isso, vai vender mais aquilo, vai ter tal papel, vai ter um preço diferente porque isso é para mulher, então é mais caro porque é para mulher. Então tem essa diferença no valor das coisas, né? Então vai comprar Gillette, né? Então, Fazendo propaganda? Gillette. Vai comprar, como chama? Lâmina de barbear, né? Tem uma que é rosa e tem outra que é azul. Elas são absolutamente iguais, é só a cor que é diferente, o valor é diferente, porque o valor percebido dela é diferente. Elas não têm nada de diferente como produto, a não ser a cor do plástico. Tem um nome para isso, né? Pink Money. Pink Money. Na verdade, o Pink Money tem a ver Pink com. Tax. Pink Tax, na verdade. Pink Tax, porque o Pink Money tem a ver com o movimento gay. Tax, ele tá ligado a imposto, a uma taxa. Tax, TAX. Ok. Sim. E o Pink Money tem a ver também com o movimento gay. Consumo. Sim, Ok. Então, acho que para a mulher, acho que não tem uma rastreabilidade do dinheiro da O mulher. Pink Money começou numa análise sobre o consumo feminino, não? Eu acho que não. Eu lembro de Rainbow Money, você tá confundindo. Podemos descobrir. A gente pode fazer depois um adendo. Mas eu acho que o Pink Money tem a ver com isso. Que era de rastrear quanto tempo esse dinheiro ficava girando dentro da comunidade. E quanto tempo ele levava para sair. E aí tem várias pesquisas em relação a isso, do dinheiro, de um dinheiro que é originado num negócio negro, quanto tempo ele leva para sair desse ecossistema e do branco e do dinheiro judeu, enfim, como é que esse dinheiro circula por aí, dentro de grupos e tal. Mas também, aí 20... não, aí também já vai para outro assunto, já estamos viajando aqui. Já. Mas, e aí? Não é que já deu tema, não, acho que já deu de tempo, mas... Não, mas eu acho que o tema fica perto aqui, porque tem muita coisa. Eu lembro até daquela escultura da Molly que eu tinha falado para vocês. Sim. Nossa, aquele vídeo, ele mexeu comigo de uma forma. A gente depois deixa aqui como também uma sugestão de vídeo, assim. Mas aquilo ali é muito pesado. Mas fala, explica melhor. Não, pode falar. Não, é de fala, Dublin, porque você né? sabe. Isso. É uma escultura de uma mulher, uma escultura em bronze. E aí você tem alguns locais que são desgastados. E que aí vai mudando, inclusive, a cor da escultura. Porque as pessoas chegam aí vão tirar foto, não sei o quê e tal. E as mulheres normalmente seguram na mão. Ou então dão meio que um abraço. Porque sabe aquelas esculturas que são em tamanho real, sabe ali? Então, as mulheres chegam e abraçam aquela da mulher da escultura. E já os homens, eles têm outra abordagem. É outro local que eles colocam as mãos. E aí os seios são extremamente desgastados. E várias fotos de meninos nas escolas, assim, aquelas discussões de jovens, os meninos todos, entre botar a mão no seio, lamber, sabe? Aquela Sim. Uma escultura. É apenas uma escultura. Mas que não é apenas uma escultura de uma peixeira, assim. Sim. Teoricamente, é pela força da mulher trabalhadora e tal. Parece que ela foi construída. Eu não lembro muito os detalhes sobre a história, porque isso também me chocou. A imagem me chocou. Mas como é que pode? O corpo, aí, por que tem a ver? Né? O controle do corpo. O controle do corpo a ponto dele estar disponível. Qualquer um pode chegar e tocar. Entre ser uma escultura e ser uma mulher que está andando sozinha à noite, passando num lugar escuro, ok. Não, durante a Copa, lembra das repórteres trabalhando, e durante elas estavam ao vivo, e passavam os caras e beijavam, e mexiam no cabelo e tal. Tipo, a mulher não estava num lugar escuro andando à noite, sabe? Ela estava na frente de uma câmera de televisão. Exatamente. E os caras passavam. E não era só no Brasil. Assim,
Cada Copa tem uma história dessa. Tem com várias, né? assim. Essas coisas, elas não são escondidas. Uhum. Porque ela é meio que, tipo, uma autorização meio Então, dada, o geral. que você faz escondido? Que você acha que tá errado. Uhum. Se você faz na frente de uma câmera, faz Não há parte. essa percepção de que não tem problema nenhum. Tá errado. É apenas uma estafa. Não, foi só uma brincadeira. É. Nossa, como vocês são sensíveis. Histéricas. Puta, ó, já tô toda. Mas eu acho que na verdade, o chá revelação revela muitas outras coisas, Uhum. né? Da necessidade do controle logo cedo, dessa espetacularização do Imediatismo, porque não vai mais e é um procurar os espetáculo, nomes. transformar isso num espetáculo, né? Tipo, olha só o que te espera, sabe? Assim, então acho que Revela bastante coisas. Uhum. revela Muitas muitas coisas. outras coisas, não só o sexo das Desse chá de crianças. revelação, não já deu, não. Ainda tem pra dar. É. Porque essa revelação eu quero que aconteça. Que fique escancarado. Revela muita. Tá tudo bem. E eu já falei várias vezes brincando, que tem várias chás revelações, né? Então a gente teve muita gente que, depois que encontrou a correspondência, perdeu a vergonha de dizer as coisas também. E saiu dizendo, né? Se revelou e obviamente não vai voltar pra baixo da pedra que saiu. Uhum. A gente empurra essa pedra, mete a pedra na cabeça. Então já deu, né? Já deu. Já deu. Já deu. Esse episódio é um oferecimento de empresas que acreditam que essas conversas precisam acontecer. Engrenagem, Speak Your Mind Hub, Of Course Education, Edite e Renove Cure. Design, Scope Branding, Conviva Coworking. Episódio gravado nos estúdios Pupa Company, Aracaju, janeiro de 2026.